Pronto. Olá para quem está vendo depois a aula Olá. gravada. Hoje, então, a gente vai falar sobre a primeira obra da lista da FUVEST, que inclui o século XX, que é o livro Angústia, do Graciliano Ramos. Esse livro foi publicado em 1936, que foi na época de transição entre os dois governos do Getúlio, os dois primeiros governos do Getúlio Vargas, durante a preparação para o golpe de Estado que ele deu, né, no Estado Novo. E nesse período, que foi uma época em que o regime começou a ficar mais autoritário e tudo mais, a polícia política estava pegando em cima das pessoas e a censura dos livros e tudo mais. E foi um período em que muitos escritores foram presos. O Jorge Amado, por exemplo, e o Graciliano Ramos também. E essa é uma história bem curiosa da gente contar para começar a falar sobre esse livro, porque foi justamente enquanto o Graciliano Ramos estava finalizando a Angústia que chegou a polícia na porta da casa dele, né? Ele tinha acabado de enviar os manuscritos deles para datilógrafa, né? Porque nos anos 30 era assim que funcionava, a pessoa escrevia, depois alguém datilografava. Ele tinha acabado de enviar, então, para a mulher que ia datilografar o livro, e ele foi preso e ele não soube o motivo pelo qual ele foi preso. Então, foi um período muito complicado para ele e que ele não conseguiu revisar o livro depois. O livro foi publicado sem um controle, alguma revisão dele. E o Graciliano Ramos, ele revisava bastante os livros dele, ele tinha um rigor estético muito grande. Ele tem poucos livros publicados, né? Uma lista, acho que de 5 livros só que ele tem, enquanto o Jorge Amado tem mais de 20 livros publicados, né? Então é um livro que ele faz parte, assim, desse momento muito peculiar da história do Brasil, um momento de muita repressão, e é um livro que faz parte desses romances de 1930, que tem um cunho mais social, um cunho de crítica social, mas que ele tem uma peculiaridade por ser um dos livros mais, digamos, subjetivos ou introspectivos do Graciliano. Então vamos lá. A gente colocou esses tópicos aqui só para relembrar vocês de algumas coisas que são importantes. A gente tentar reconhecer quando está lendo qualquer romance, na verdade, mas que talvez seja algo interessante de tentar sistematizar, anotar, para se preparar para uma prova de vestibular, né? Que geralmente quando a gente tem esses pontos bem definidos na nossa cabeça, fica mais fácil na hora de chegar na prova, né? Saber como lidar com esse livro. E são eles o enredo, a historinha, né, que está inclusa nesse livro, o tempo e o espaço da narrativa, né, como o tempo decorre nessa narrativa, como ele é percebido, em que lugar se localiza a ação, né? O foco narrativo, ou seja, quem que está falando, né? É uma pessoa que vem de fora, é um narrador onisciente, que está fora da narrativa, é um narrador personagem que é protagonista, que não é protagonista, né? Essas questões são importantes. E também pensar um pouco nas próprias personagens que estão inclusas nesse romance, né? Às vezes são poucas, às vezes são muitas. E a gente tem as primárias e as secundárias, a gente tem núcleos diferentes, né? Então isso é sempre muito importante. E antes da aula, né, eu e a Dada, a gente estava discutindo, inclusive vocês devem ter percebido que está só eu e a Dada aqui agora, que a gente está experimentando novos formatos com menos pessoas para ver se a aula fica um pouco mais fluida, se vocês acham que assim seria melhor do que os 4 professores juntos, enfim. Mas a gente estava discutindo sobre como o enredo, né, a historinha de Angústia, ela é quase algo secundário para esse romance, que todos esses elementos que vêm abaixo, o espaço talvez nem tanto, mas na verdade sim, porque a gente está falando de um certo êxodo rural, né, isso é importante, mas todos esses outros elementos eles acabam se sobressaindo na narrativa.
Então, é como se a historinha, as coisas que acontecem, elas não fossem tão importantes quanto o drama psicológico, as tensões sociais e tudo mais. Enfim. Vamos partir, então, para alguns desses tópicos e o enredo vai aparecendo, assim, algumas outras questões vão aparecendo conforme a gente vai falando sobre a obra e conforme a gente for lendo alguns trechos, né? Como a gente já disse aqui algumas vezes, o nosso intuito é passar um momento com vocês lendo para vocês terem esse contato. Não, não é da época romântica, como a gente disse no começo, esse livro ele é do século XX, né, é o primeiro da FUVEST do século XX, ele é de 1936, no período do Estado Novo, um período de repressão muito forte, um período de polarização política muito forte, né, com a ascensão do nazismo, a União Soviética indo de vento em popa, o liberalismo também muito forte nessa época nos Estados Unidos. É desse momento que a gente está falando, é um momento de extremos políticos, um momento de tensões muito fortes. Ah, por causa do êxodo. É um jeito que talvez lembre os realistas, assim, que eu acho que é uma comparação que é possível, né, pensando mais no século XIX. Inclusive, são romances que são chamados, inclusive, de neorrealistas, né, algo que a gente comentou na aula anterior, justamente por tratar um pouco da realidade, mas aqui teria uma coisa um pouco a mais, né, que tenta trazer a crítica social, e não é uma cópia 100% descritiva da realidade, mas é tentar mostrar a partir da realidade discussões e questões, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos para o livro de fato. Vai lá, Dado. Vou começar falando do protagonista, então, que é da onde vem o foco narrativo. É o narrador, é o nosso protagonista narrador, o Luiz da Silva. E ele se apresenta, né, como um funcionário público também, e que exerce em horas extras o ofício de jornalista. Ele é uma pessoa também que gosta muito de escrever, então essa própria atividade, esse esforço de narrar que ele constrói, né, no romance, vem dessa simpatia que ele tem para esse mundo das letras, o que é curioso se a gente pensar nas origens desse Luiz da Silva, porque ele também representa, as origens dele remontam a esse passado da zona rural, que muitas vezes é retratado nos outros romances de 30, né, que é uma tópica constante no romance de 30 e na obra do Graciliano Ramos, e ele conta, né, um pouco ao longo da narrativa sobre essa memória desse passado mais remoto, da infância dele, onde ele vivia com o pai dele, que era um dono de fazenda. Enfim, ele tem essa origem de uma camada social que nesse momento estava numa decadência muito acelerada, dessa velha herança coronelista e tal, que era uma oligarquia rural que estava começando a cair, ou seja, o que a gente, esses núcleos de poder que a gente entende nesse período da República Velha, né, que, enfim, estava nesse momento de decadência, com a posse do Getúlio Vargas, enfim, com a Revolução, né, de 30, e mais tarde com o Estado Novo, em 37, que começam a tentar a modernizar o Brasil, industrializar, enfim, acertar o Brasil no tempo, né, em comparação com a Europa, por exemplo. Então, o Luiz da Silva, ele vem de um lugar que representa uma camada que no Brasil estava decaindo muito. E por isso mesmo, a gente vai ter várias passagens em que ele fala sobre essa infância, os modos de relação que ele tem, que ele teve na infância, são sempre desse estereótipo do sertanejo bruto, onde as relações são muito duras, são muito ásperas, os afetos são escassos, então às vezes até violento, tem muitas cenas de violência. Ele fala muitas vezes de imagens assim do pai dele, no momento que o pai dele morre, e o avô dele também está muito presente, e são imagens que, enfim, constroem esse Luiz da Silva enquanto esse sujeito muito áspero e duro, mas que, enfim, depois que o pai dele morre, ele
leva uma vida de cigano, como ele fala no livro, e vai vagando por alguns lugares, e depois se restabelece em Alagoas, só que agora em Maceió, na capital. E é basicamente, boa parte da trama é esse conflito do eu versus a sociedade, e no caso, essa sociedade que estava em ascensão, agora, essa sociedade que se queria muito moderna, mas que ainda não sabia lidar com esses resquícios de um passado, desse passado que não estava tão distante, né? Esse passado escravocrata mesmo, muito patriarcal. Então, no tempo todo do livro, a gente sente essa questão dessa modernidade meio que ainda que se quer muito moderna, mas ainda tem que lidar com esses traços e esses resquícios de um passado que não está tão distante. E o Luiz da Silva é justamente essa figura desse homem que é um desajustado nessa capital. Ele não, é um solitário também, ele não consegue estabelecer laços com as pessoas, porque o laço para ele é sempre uma ameaça de corrupção, até. É o que diz um crítico que faz o pós-fácil, né, de uma edição de Angústia. É muito bom esse pós-fácil, eu recomendo a leitura, inclusive, é do Silviano Santiago, está na edição da Record. E, enfim, essa solidão é o estado natural do Luiz da Silva, né? E ele por isso mesmo o nome Angústia, né? Esse desajuste, essa incompatibilidade do Luiz da Silva com esse mundo que ele representa, que está à volta dele, com que ele não consegue se firmar, estabelecer laços, de um modo que essa solidão ela vai se intensificando no livro, de uma maneira que parece que ele vai se tornando paranoico e obsessivo mesmo. Então, tem muitos negócios que a gente vai trabalhar e vai ver passagens da narrativa do delírio, que muitas das coisas, como é do ponto de vista do Luiz da Silva, que é sempre que é caracterizado desse jeito, muito incompatível, né, com o mundo, o conflito, eu e a sociedade. Então, tudo isso vai se intensificando e de modo que às vezes a gente não consegue entender o que é real, o que é imaginário, o que é da cabeça dele, o que está acontecendo mesmo, e, enfim, tudo isso tem a ver também com esses outros personagens, que a Sophie vai falar um pouco agora, e que são sempre também retratados do ponto de vista sempre do Luiz da Silva, que a gente pode até pensar, né, tipo, se eles são realmente assim, se é uma coisa da cabeça, se esse narrador é confiável, tem todas essas questões. Pode falar. Então, gente, a gente colocou nesse triângulo, né, que é de fato uma triangulação amorosa, as personagens que talvez tenham uma atenção maior para esse narrador, né? E do lado esquerdo, os personagens que a gente poderia chamar de secundários, mas todos eles têm importância em momentos diferentes, talvez menos os pais da Marina, né, que eu já vou comentar agora, mas todos aparecem em momentos e eles se constroem a partir dos delírios, né? Eles vão se construindo juntamente dos delírios do Luiz da Silva, então em alguns momentos a gente não sabe exatamente se essas personagens têm uma índole como aquele diz que eles têm, enfim. Ficou meio confuso o que eu falei agora, mas quando a gente for passando de personagem por personagem, acho que vai ficando mais claro. Bom, então comentando um pouco brevemente essa situação do Luiz da Silva. Ele foi para Maceió e ele passa a viver uma vida um pouco não, né, muito mais simples do que a que ele vivia, começa a trabalhar escrevendo para um jornal e tudo mais, ele é dependente de algumas pessoas financeiramente, né, no caso do Moisés, que está aqui na esquerda, né, que ele ajuda muito ele, o pai do Moisés ele é judeu, tem uma espécie de café, não sei, ele sempre paga fiado nesse lugar, o Moisés empresta dinheiro para ele, até que chega um momento que a situação fica um pouco constrangedora, e o Moisés meio que se desencontra dele para não passar pela situação de um tá devendo para o outro e tal, né? Mas quando o Luiz da Silva se muda, ele vai para uma casa que divide um quintal com uma outra casa, que é onde vive a Marina com os pais, né, a dona Adélia e o seu Ramalho.
e ele se apaixona por ela, né? E ela é uma figura muito curiosa, assim, no livro, o jeito que ela é descrita, porque ela é sempre muito sexualizada, praticamente o tempo todo, assim. As imagens dela, a gente até vai ler um, assim, que é bem curioso, assim, de pensar, né? Muito sexualizada, e ela também é sempre descrita de uma forma como se ela fosse uma pessoa rebelde, que não faz as coisas de acordo como uma menina direita deveria fazer e tal, né? E os pais dela não tomam nenhuma atitude a respeito disso, tal. Mas enfim, ela acaba noivando com o Luiz da Silva e ele se endivida completamente para conseguir, né, lidar com a Marina e manter ela perto dele, né? Só que isso passa a se tornar um problema quando ele vê pela janela a Marina conversando com o seu arqui-inimigo Julião Tavares. Desde o primeiro encontro do Luiz da Silva com o Julião Tavares, ele já mostra o completo desgosto que ele tem por esse sujeito. E é bem fácil, assim, perceber o porquê que ele tem tanto desgosto por ele. Ele representa, o Julião Tavares, uma nova faceta da economia brasileira, a faceta da burguesia, dos capitalistas e tudo mais, que não se enquadra mais no estilo de vida que fazia com que a família do Luiz da Silva tivesse prestígio. Então é como se tivesse uma inversão de lugares, de posições entre esses dois personagens socialmente, né? Como se o lugar que um ocupava de superioridade social fosse ocupado pelo outro. E isso é levado às últimas consequências na mente do Luiz da Silva, ao ponto de ele achar que o Julião Tavares quer simplesmente tudo que ele tem, inclusive a mulher dele, né? E, bom, o próprio nome, Julião, né, já mostra que ele é um cara grande, assim, né, e também tem essa coisa um pouco até agressiva, né, esse nome, assim, né, que representa mesmo essa figura do capitalista, né. E o jeito que ele é descrito pelo narrador é também bastante curioso, porque ele usa imagens muito quase grotescas, assim, para falar do Julião Tavares. Ele é um homem que tem a pele vermelha, assim, que ele é meio ceboso, meio oleoso, tal, né? Um homem meio grande. Eu imagino sempre um homem gordo, um pouco nojento, assim, de tipo coisas, secreções, uma coisa tipo Suado. assim. Exato. Um homem muito grande, um homem que tem uma presença, assim, né? Que acaba ameaçando o Luiz da Silva, né? E então a gente tem uma triangulação muito curiosa, porque a gente tem dois homens que buscam, de certa forma, uma mesma mulher e que são arqui-inimigos, né? Pelo menos da perspectiva que a gente conhece, que é a do Luiz da Silva, né? Outra coisa que é curiosa falar sobre o Julião Tavares, né, é que ele era um homem, né, que, de acordo com o que está no livro, ele era um estuprador de meninas, né. Eu não sei exatamente se essa é uma imagem que foi exagerada pelo Luiz da Silva, porque a gente realmente não tem mediações, mas é um homem que saía com diversas mulheres jovens e, de certa forma, comprava coisas para que elas ficassem caladas e tudo mais. E a situação da Marina não é muito diferente. É possível pensar que a situação da Marina de preferir o Julião Tavares seja simplesmente pela questão financeira, porque ela era uma pessoa pobre, né? E existe uma ascensão social aí, né? E que a própria pressão social do casamento faz com que isso seja buscado. Mas, enfim, vai ter um pouco de spoiler, eu acho. Não sei se vocês se importam muito com spoilers. Mas tem um momento também muito curioso da Marina, que ela engravida, né? E ela aborta. Só que o Luiz da Silva nunca teve relação com ela. Então ele fica completamente revoltado, ele acha que ela é uma prostituta, tudo mais, né? E ele ameaça, falando que vai denunciá-la para a polícia, tudo mais. Então ainda tem essa questão, né? Que ela é muito motivada por pensar uma realização que o Julião Tavares teve sobre a Marina que ele não teve, né? Ele era o noivo dela e nunca
conseguiu o que ele queria daquela mulher, né? Então isso também é uma questão. E em leituras, existem leituras psicanalíticas desse romance que dizem que angústia também teria esse sentido. Na psicanálise, angústia é uma irrealização sexual, assim, que se torna uma coisa de proporções muito grandes, né? E para o Luiz da Silva, o jeito de resolver isso seria acertando as contas do jeito que os cangaceiros faziam lá na região que ele morava, né? E eu vou parar de falar por aqui, por enquanto, sobre isso. Mas, enfim. Então, tem esses dois amigos, né, aqui do lado esquerdo do Luiz da Silva, o Moisés e o Pimentel. O Moisés, ele é socialista, ele é militante, ele panfleta, tudo mais, né? Ele tem o ideal socialista muito forte, que o Luiz da Silva admira, mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco distante disso, assim, né? Tem a Vitória, que ela era empregada do Luiz da Silva, e ela é uma figura, assim, eu não consegui interpretar muito a fundo a figura dela, mas ela é uma mulher que serve o Luiz da Silva, basicamente, né? Ela tá lá e ela sempre fala que ele deveria mudar de vida, ele deveria sair dali, mas ele não sai e tal. E ela esconde dinheiro, né? Ela rouba o Luiz da Silva, de certa forma, mas ela esconde o dinheiro que ela rouba dentro da própria casa que ela trabalha, a casa do Luiz da Silva. Enterra o dinheiro no quintal, coisas desse tipo, e nunca vai embora, nunca faz nada além disso. Então, é uma figura bastante curiosa, né? Não dá para saber se ela busca uma espécie de segurança com isso, né? De saber que ela tem, ou se ela vive falando de umas coisas sobre as caravelas, né? Enfim, ela é uma figura que tem muito essa questão de uma partida, de que você deveria partir ou não, enfim. Tem a dona Adélia e o seu Ramalho, que eu já falei, e o pai e o avô do Luiz da Silva, né, que a Dada comentou, que eles aparecem sempre como memórias, né? E uma coisa que é curiosa da gente pensar nessas duas personagens é o próprio nome delas, né? Então a gente tem o avô do Luiz da Silva, que é o Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, e o pai, que é o Camilo Pereira da Silva. O nome dessas pessoas é bem maior do que o do próprio Luiz da Silva, né? E a gente sabe que, principalmente no século XIX, assim, né, que é um período que ainda existia um prestígio aristocrático, oligárquico e tudo mais, de você ter um nome que te representa, e aquilo é o que existe de mais valor em você, né? As propriedades que você tem vêm de uma herança, vêm de um nome e tudo mais, só que com o fim das oligarquias e tudo mais, e esse declínio, é curioso ver como os próprios sobrenomes vão se perdendo, né? Ao ponto de chegar no Luiz da Silva, que é só mais um da Silva, né? Que ele só tem mais um nome comum, um rapaz comum, seguindo aqui Racionais. Ele é só mais um João Ninguém, uma pessoa que não tem mais esse prestígio, mas que tem um saudosismo muito grande disso, e, né, isso fica sendo um embate constante. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se a Dada quiser complementar. Acho que é isso mesmo. Então tá. Agora a gente vai ler alguns trechos. Ah, não é os trechos. Ainda tem umas paradas. Então, essa parte é mais sobre o estilo, né, que o Graciliano Ramos vai usar no livro, porque é um romance muito diferente dos outros romances do Graciliano, porque não sei se vocês já leram Vidas Secas ou São Bernardo, esses dois a gente comentou um pouco na aula passada, se vocês acompanharam, mas disse muito, né, do Graciliano Ramos, que ele tem um estilo muito seco, muito conciso, muito direto, muito objetivo, e é o que poderia aproximar ele, né, dessa classificação de neorrealista, como a gente chama. Mas o Angústia, a gente vê que é uma exceção, porque a linguagem é muito diferente, um pouco mais exuberante, assim, no sentido de
é meio louca, né? É muito uma narrativa do delírio, porque tem essa coisa de ser narrado pelo Luiz da Silva, que vai se tornando paranoico. Então, isso se espelha muito no jeito que ele está escrevendo. Então, é bem diferente o estilo. E daí a gente colocou aqui alguns elementos, né, para pensar em como que é construído tudo isso. Sobre o tempo, a gente poderia pensar que tem dois tempos, ou duas maneiras de ver o tempo, né? Perceber o tempo nessa narrativa, que é o psicológico, que é esse tempo em que parece que remete principalmente a memórias desse passado mais remoto, né? De quando o Luiz da Silva ainda era uma criança, ainda morava com uma família, com muitos empregados, e que vem sempre à tona de uma maneira muito sobreposta ao passado recente que ele está contando. Então, às vezes, ele, sei lá, tá olhando para a Marina da janela, e daí, de repente, logo em seguida, na outra frase, aparece uma mini narrativa, um mini acontecimento, assim, que ele vai colocar logo em sequência isso, de um passado lá de trás. Então, isso é bem confuso. E tem essa sobreposição desses tempos. E esse cronológico que vai acompanhando essas mudanças, né, do agora, do Luiz da Silva, que está residindo nessa capital de Maceió, que está experienciando toda essas novas configurações de sociedade, né, que estão surgindo, mas ao mesmo tempo, sempre em sequência vem essa coisa do de trás, né, que parece que é quase como se fosse um trauma que acompanhasse o Luiz da Silva. E, enfim, o Silviano Santiago também, ele comenta sobre essa estratégia quase cinematográfica que o Graciliano vai usar ao fazer esses flashbacks, né, que ele chama de fade in e fade out, que eu não sei se vocês sabem exatamente dessa técnica, como se você estivesse vendo um filme, daí tem aquela imagem, ela vai desaparecendo lentamente, e ao mesmo tempo outra imagem vai surgindo, bem lentamente, uma imagem semelhante, assim, que às vezes tem similaridades com a que veio antes, mas que essa técnica de sobreposição dos tempos que fica muito interessante, que é uma coisa que singulariza muito, né, o estilo do Graciliano nesse romance. Então, tem essa questão desses dois tempos que vão se sobrepondo, e o espaço que é a cidade de Maceió, mas nessas memórias também volta para, sei lá, para essa zona rural também, mas que predominantemente se passa toda a ação, né, na capital. E o foco narrativo da primeira pessoa, como a gente já falou. Então, o narrador que a gente pode se perguntar se ele é confiável, principalmente porque, além dele estar narrando sempre do ponto de vista dele, é um ponto de vista muito instável, muito fragmentado, assim, é delirante mesmo. Então, além de ser uma opinião pessoal, ainda é uma opinião pessoal que não parece muito racional, parece que está meio comprometida aí, entendeu? Então, todas essas questões estão desse jeito, né, desses 4 itens que a gente colocou aqui no slide, que é um caráter muito fragmentário, tem essa coisa da fragmentação que aparece muitas vezes na narrativa, que a gente vai ver com alguns dos textos que a gente trouxe também, dos trechos, e da parataxe, que a parataxe é essa coisa de justapor frases, assim, idênticas, ou que se repetem, assim, tornando a narrativa muito redundante, que foi até algumas críticas que o Antônio Cândido, né, que é o grande crítico literário, fez para esse romance do Graciliano Ramos. Mas que, enfim, outros críticos vão defender que é justamente por causa dessa justaposição, dessa coisa muito confusa da linguagem, que vai evidenciar o delírio do Luiz da Silva, que vai se tornando obsessivo, né? Ele vai repetindo as coisas, ele vai confundindo as memórias de um tempo com o outro. Então, tudo isso a gente vai ficando angustiado também, né? Para usar o nome do romance. E, enfim, tudo isso dá esse tom da tensão entre o eu e a sociedade, os fluxos de consciência, essa técnica de, tipo, exatamente isso, você não tá... Quando a gente fala que o enredo aqui é um pouco secundário, justamente porque os fluxos de consciência do narrador são muito mais interessantes, assim, nesse aspecto de analisar, de interpretação da obra, né? Então,
o fluxo de consciência é justamente esses momentos em que você se perdeu nos pensamentos do Luiz da Silva. Você está lendo, assim, não sei se vocês já leram o romance, se vocês pretendem ler, mas, gente, é muito bom, é muito gostoso o romance. Eu recomendo muito a leitura. E, enfim, esses momentos que você se perde nos pensamentos, que tá tudo uma bagunça, você não entende direito, mas você sabe que tudo aquilo tá vindo da mente bagunçada, é, distorcida tudo do Luiz da Silva, que carrega muito esse conflito, né? Essa incompatibilidade que a gente estava falando antes, né? Desse eu com todo mundo à sua volta, com quem ele não consegue criar nenhum laço. Enfim, daí tem essa coisa, né, também da inseparabilidade desse mundo real, do social e do psicológico e imaginado. E eu acho que é aqui que é a maior singularidade, porque os outros romances, né, neorrealistas têm muito esse fator da crítica social muito forte, mas eu acho que até o Angústia não tinha sido tão trabalhado esse lado psicológico. Então, é um herói, o Luiz da Silva é um herói muito problemático. Tem até essa categorização de um herói problemático, mas eu acho que quem faz isso é o Bose, é um outro crítico, e que ele fala que é esse herói problemático que não se adapta, né? Que não se identifica, está completamente despedaçado nesse mundo, está completamente fragmentado. Tem muitos trechos que ele vai falar sobre pedaços de corpo, assim, ele fala muito sobre os pés do avô dele, até sobre a Marina, a gente vai ver que essa coisa da fragmentação daquilo que não tá bem colocado, não está tudo certinho, é uma coisa muito forte em Angústia. Acho que a gente pode passar para os trechos, se a Sophie quiser acrescentar alguma coisa, mas isso vai ficando mais claro, assim, à medida que a gente vai lendo. A gente selecionou vários trechos. Eu só queria fazer um comentário antes de ler essa parte, que vocês provavelmente perceberam, assim, né, que essas questões de fragmentação, até essas imagens psicológicas, né, coisas que são quase obsessões que ficam aparecendo, os ratos, as formigas, a corda, enfim, a corda aí, só soltei a corda, não disse mais nada. Enfim, esses elementos, né? Isso lembra muito uma estética surrealista, né? Em muitos momentos. Mas não quer dizer que o Graciliano seja surrealista ou que ele seja vanguardista, nem nada disso, ou que tenha proposto algo do tipo para o romance. Mas é muito curioso ver como essas técnicas modernistas, modernas no geral, são necessárias para dar conta da situação desse personagem, que está em desencontro com uma modernidade. Eu acho isso muito interessante do romance, assim, pensar como o sujeito fragmentado, as questões psicológicas, a própria angústia desse sujeito, são coisas muito modernas, assim, né? E, enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem fazer comentários também sobre o que vocês acham. Mas vamos ler esse trecho aqui. É basicamente um momento que o Luiz da Silva está em uma parte da cidade, né, passando por uma parte da cidade, e ele tem um certo conflito com uma outra realidade social, basicamente, né, que não a dele e que não a do Julião Tavares também, né. Vamos lá. O bairro era uma desgraça. Mato nas calçadas, lixo, cães soltos, um ou outro maloqueiro vadiando a porta de quitandas miseráveis. As casas sujas, muito riscadas com letras a carvão profundamente revolucionárias. Pensei em Tavares e companhia e no Dr. Gouveia. Com certeza Moisés anda por aqui distribuindo boletins a essa gente. Mas não se via a gente. Apenas maloqueiros cochilando, alguns mendigos, crianças barrigudas e amarelas. O resto devia estar no trabalho. Os homens nas oficinas, nos estribos dos bondes da Nordeste, nos quartéis, em todos os infernos que há por aí. As mulheres lavando roupa, amando por dinheiro, preparando comida ruim e insuficiente. Os filhos, roídos pelos vermes, seriam vagabundos mais tarde, dormiriam ao meio-dia nas portas das bodegas. Dormiriam? Quando eles crescessem, haveria pessoas dormindo ao meio-dia nas portas das bodegas?
Muitos agora tiritavam, batendo os dentes como porcos caititus na maleita que a lama da lagoa oferece aos pobres. Proletários, univos. Isto era escrito sem vírgula e sem traço, a piche. Que importavam a língua e o traço? O conselho estava dado sem eles, claro, numa letra que aumentava e diminuía. Talvez a datilógrafa dos olhos agateados morasse por ali, num dos becos que iam ter a rua suja. Escondida num quarto escuro, a datilógrafa dos olhos agateados ocupava-se em bater na máquina um boletim subversivo. Um irmão decoraria dele a frase mais incendiária, que seria copiada a carvão no muro de uma igreja arrabalde. Aquela maneira de escrever, comendo sinais, indignou-me. Não dispenso as vírgulas e os traços. Quereriam fazer uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal ordem, não havia lugar para mim. Mas então. Bom, então ele vê uma pichação na parede, né? Primeiro ele está nesse bairro, né? E ele vê que o bairro está vazio naquele horário, provavelmente um horário comercial, não me lembro exatamente. Mas e ele começa a pensar onde aquelas pessoas poderiam estar, e provavelmente elas estavam trabalhando, né? Ocupadas pelo trabalho, alienadas pelo trabalho. E aquela frase entra um pouco em contraste, né, com tudo isso. É uma frase que chama para uma outra coisa, né? E o Luiz da Silva, primeiro ele pensa no Moisés, ele pensa, nessa região Moisés, meu amigo socialista, militante, deve panfletar por aqui. E depois ele fica vendo que a frase, o jeito que ela está escrita, ela não tem o traço, né? E não tem vírgula, né? E ele pensa, nossa, mas uma revolução em que não tem traços e não tem vírgula, uma revolução que não se preocupa com esses detalhes, né, da linguagem que é com que o Luiz da Silva trabalha. Ele pensa que ele não gostaria de fazer parte dessa revolução, né? Então é muito curioso, porque ao mesmo tempo em que ele decaiu e ele estaria praticamente fazendo parte das mesmas dificuldades sociais, assim, ele ainda se mantém muito conservador e purista com algumas outras coisas, né? A gente poderia dizer até que é um preconceito linguístico, assim, né? De que, nossa, quase como se essas pessoas não merecessem a revolução, porque elas simplesmente não estão prontas, não são, né, suficientes para isso. Eu li um pouco nesse sentido. Não sei o que vocês acham dessa passagem. Vocês acham que vai para esse lado? Mas isso acontece em vários momentos do livro, assim, né? Ele primeiro tem essa questão do quereriam, dormiriam, né? Como se são coisas do futuro que ainda não estão definidas, né? Como vão ser, e não se sabe se aquilo vai acontecer, né? Quase uma indissolução. E ele fica questionando, né? E questionando a própria afirmação que ele fez anteriormente. Isso acontece em vários momentos no livro, né? Ele faz uma observação, depois ele meio que se desconcerta ou tenta se justificar, né? Ou, sei lá, quase assume que ele está delirando naquela parte. São coisas bem nesse sentido, né? Enfim. Posso falar uma coisa sobre esse trecho que me chamou a atenção? Fiquei pensando agora. Sobre essa coisa da revolução, né? Que ele não quer fazer parte de uma revolução sem esse certo purismo da língua, né? E acho que, tipo, pensando nesse momento que o Brasil está vivendo, tipo, de uma revolução, né? Revolução de 30 e tal, acho que dá pra gente pensar também sobre o que a gente chama, né, de revolução, porque de alguma forma esses movimentos acontecem, esses movimentos revolucionários acontecem, ou certas camadas da população querem que ele aconteça, mas sempre parece que existem moldes que se mantêm, tipo,
um conservadorismo nessa revolução. Então, tipo, as coisas mudam, mas outras coisas ficam para manter uma certa estrutura. Acho que dá para a gente pensar também nisso, desse modernismo atrasado, desse momento do Brasil, né, que se quer muito moderno, mas ao mesmo tempo com muitos resquícios de estruturas, enfim, coronelistas, patriarcais e tal. Isso faz a gente refletir, tipo, como seria uma revolução no Brasil, né? Sim, As exatamente. pessoas que estão participando, né? Sim. Elas abririam mão de tudo mesmo, né? Uhum. É interessante. E a gente tem momentos assim no Brasil, né? Vários. Parecidos. Enfim. Essa parte aqui, ela tem bastante a ver com o que a Dada tinha falado do fade in, fade out. Eu acabei não colocando uma parte anterior a isso, que o Luiz da Silva ele está rememorando uma situação da infância dele em que ele viu várias mulheres assim mais velhas, né? Ele era criança, tal, e que elas tinham corpos muito avantajados e tal, e que ele pensava que pareciam formigas os corpos daquelas mulheres. E aí sai dessa situação, né, essa imagem de formigas, né, digamos assim, e aí ele parte para essa outra cena. Então tem bem essa questão cinematográfica aqui. E ele diz o seguinte: Marina apareceu enroscando-se como uma cobra de cipó e tão bem vestida como se fosse para uma festa. Ao pegar minha mão, ficou agarrada, os dedos contraídos, o braço estirado, mostrando-se na faixa de luz que entrava pela janela. Isso me dava a impressão de que o meu braço havia crescido enormemente. Na extremidade dele, um formigueiro em rebuliço tinha tomado subitamente a conformação de um corpo de mulher. As formigas iam e vinham, entravam-me pelos dedos, pela palma e pelas costas da mão, corriam-me por baixo da pele e eram ferroadas medonhas. Eu estava cheio de calombos envenenados. Não distinguia os movimentos desses bichinhos insignificantes que formavam o peito, a cara, as coxas e as nádegas de Marina, mas sentia as picadas. E tinha provavelmente os olhos acesos e esbugalhados. Como uma sacudidela, desembaracei-me da garra que me prendia e tornei-me um sujeito razoável. Bom, então a gente tem aquele momento que a gente acabou não colocando, das mulheres que se parecem formigas, e num primeiro momento que a gente tem a Marina e de repente ela se torna um bando de formigas, né? Então são imagens desse tipo que tem no livro, né? E é muito curioso, né, que ele primeiro tem essa questão dele sentir que ele cresce, né? É muito erótica essa passagem, assim, muito sexualizada. Então, como se o braço dele crescesse, né? E essa questão da picada das formigas, daria para a gente fazer uma interpretação do desejo sexual nessa parte, né? Uma punção, assim, que vem, e que, ao mesmo tempo, ela não pode ser realizada, né? Então, tem aquela coisa que vai subindo em você, que você vai sentindo pelo corpo, mas que ela te dá picadas doloridas e tudo mais, né? E ele não sabia mais o que são as formigas, o que é a Marina e tudo mais, a partir do momento em que ele sai disso e diz voltar a si, né? Mas a gente nunca sabe quando o Luiz da Silva volta a si realmente. Então é isso. Tem diversas passagens assim, e são sempre muito sexualizadas, assim. A Marina é uma personagem extremamente sexualizada. Eu coloquei essa parte aqui também, tinha me esquecido que eu tinha colocado. Isso aqui é bem no começo do livro, que é um momento bem curioso, assim, do pensamento do Luiz da Silva sobre a Marina, né, que faz a gente pensar um pouco sobre os sentimentos que ele tem por ela, né. Vamos lá. À noite fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha, ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas, automóveis roncam na rua. Em 2 horas escrevo uma palavra: Marina.
Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Então, nesse momento, né, que a gente ainda não tem muito contato assim com a figura da Marina, é bastante curioso, né, pensar duas coisas, né? Primeiro, essa questão de como o pensamento dele parece estar funcionando como uma livre associação, né? Ele vai de Marina para imagens como ar, o mar, amar, mas ele também pensa em arma, ele pensa em ira, tal. Depois pensa em imagens fálicas, que lembram o lirismo, né? A própria lira, uma cabeça de mulher, ele pensa em diversas coisas a partir dessa mulher, né? Mas ele acaba na sexualização, né? Ele escreveu seus pensamentos mais profundos criticando, mesmo que por fora se mostre que não aceite bem algumas coisas. Então, eu não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer, mas bom, pelo que eu entendi, sim, ele faz algumas críticas, né, mas que são hipócritas, né, no fim das contas, né, esse narrador. Não dá para a gente também confundir o Graciliano Ramos com o Luiz da Silva, né? O autor Graciliano, ele está distanciado de tudo isso, né? Apesar de ele estar falando de uma realidade brasileira que estava na frente de todo mundo. Sim. Então, o Luiz, ele tem muitos momentos, na verdade, eu não sei, eu acho que, eu sinto, não sei o que a Dada acha, mas eu vejo que, na verdade, ele não esconde muito, assim, o que ele pensa sobre as coisas, justamente porque a gente está bem dentro da mente dele, assim. Tem momentos em que ele parece querer desconversar algumas coisas, porque, querendo ou não, como a gente está dentro da mente dessa pessoa, a gente às vezes acaba tomando partido dela e a gente vai pensar mesmo que o Julião Tavares é um monstro, que a Marina é uma mulher que não é direita, esse tipo de coisa, né? Dependendo também das suas perspectivas, como se nessa mudança do mundo. Ele é obrigado, né? O meio obriga ele a se adaptar a essas questões, mas as próprias rememorações dele, o final, né? O final do livro, que eu ainda não sei se vocês querem saber ou não o que acontece, se vocês leram, mas o final mostra que ele não consegue, né? Que vocês querem saber? Tenho certeza. Para contar. A gente conta uma vez, depois não tem mais volta, tá? Enfim, tá bom. Quando eu disse que o Julião Tavares, né, ele acabou ficando com a Marina e tudo mais, isso deixou o Luiz da Silva com muita raiva, e ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, ao modo dos cangaceiros da região dele e tal, que, né, como se a modernidade, né, e tudo que vem junto com ela, como a própria justiça, no sentido mais burocrático da coisa, vamos dizer assim, não desse conta daquilo que o Luiz da Silva sente. Então, essa questão passional para ele, esse lugar que o Julião Tavares tomou socialmente, que acabou, na perspectiva do Luiz da Silva, tirando dele, faz com que a lei comum ou a situação comum não pudesse resolver, e só ele pudesse resolver aquilo. Bom, e basicamente a gente tem uma cena de assassinato, de homicídio, em que o Luiz da Silva mata o Julião Tavares, ou a gente pensa que ele mata. E ele faz isso enforcando ele numa árvore, né? Mas é uma imagem completamente delirante, esse é o momento mais alto do delírio do livro. A gente se confunde muitas vezes com o que está acontecendo exatamente, se ele morreu mesmo ou não, ou se, inclusive, quando o Luiz da Silva vai embora, eu fico até uma noia, assim, né? Será que eu matei ele mesmo? Nem eu sei. Será que aconteceu? Vou ser preso? Não sei, né?
enfim. E a gente não consegue saber realmente se no final isso acontece. Mas eu acho que isso é a prova cabal de que ele não se adapta, né? Ele não consegue se adaptar a essa situação. E as críticas dele, né, que no primeiro momento do livro, né, a gente pode até pensar que ele estava num momento só ainda relutante, mas que ele ia se adaptar, isso cai por terra, porque dá no que dá, e depois no final é só ele basicamente convalescendo, né, delirando e tal. No final ainda pensando na Marina, né. Enfim, e outra, só para terminar com esse trecho aqui, né, uma imagem que fica na cabeça bastante curiosa é essa coisa do ambiente sujo, né? Sempre os ambientes são sempre hostis, sujos, né? Os ratos, até uma poluição sonora, né? Que parece existir um incômodo muito grande com a cidade o tempo todo, né? Bom, é isso. Esse aqui é você, né, Dada? Tô ficando louca. Tô ficando Luiz da Silva aqui. Reafirmando o conservadorismo de outros escritores, eu acho que, eu não sei se em literatura, né, mas eu acho que tem vários livros teóricos muito conservadores, assim, dessa época, muito racistas mesmo. Mas eu não sei, se você lembra de algum romance, assim, de um viés mais conservador. Monteiro Lobato, um pouco antes, era bem conservador. Nessa época, os integralistas ainda estavam muito fortes, né? E a gente tem o Sim. Plínio Salgado, que era o presidente da Ação Integralista Brasileira, e que ele era escritor, e ele estava nativo, ele nunca foi preso nem pelo governo Vargas, assim, que é um governo muito controverso, que em momentos rechaça os integralistas, em outros momentos passa pano para eles, Plínio Salgado nunca foi preso e ele estava aí. Ele compactuava com as ideias do Mussolini, do Hitler, tudo mais, assim. Então tem isso. Na teoria, né? A gente até comentou na última aula, existiu uma ideia de miscigenação racial, assim, que era um pouco controversa, tal, né? Mas, assim, essa literatura que a gente traz aqui, ela vem muito como um ponto fora da curva dentro daquilo que estava acontecendo, né? Inclusive, foram pessoas que foram perseguidas, né? Então, Eu ia lembrar que, tipo, apesar desse Luiz da Silva aparecer meio conservador, às vezes, né, é bom lembrar que, como a Sofia disse, ele não é o Graciliano Ramos, e que, inclusive, o Graciliano Ramos foi preso acusado de ser um comunista. Então, e depois ele ainda se filia ao Partido Comunista, então, assim, são coisas muito controversas, né? Esse Luiz da Silva aqui, ele tá num sentido conservador mais no sentido tipo, de decadência das oligarquias rurais, que ele fazia parte, do que, sei lá, que ele era fascista ou alguma coisa do tipo. Até que ele simpatiza bastante com as opiniões do Moisés, né? Mas ele é um pouco mais. Não sei, não é tão revoltado, socialista, assim, igual o Moisés, mas ele tem vários comportamentos, assim, que remetem a esse conservadorismo, eu acho. Mas, enfim, vou ler esse trecho aqui, em que a gente fala um pouco mais sobre essa questão do Julião Tavares. Ok, vamos lá. Marina era instrumento e merecia compaixão. Dona Adélia era instrumento e merecia compaixão. Julião Tavares era também instrumento, mas não tive pena dele. Senti foi ódio, que sempre me inspirou, agora aumentado. Necessário que ele morresse. Julião Tavares, cortado em pedaços, como o moleque da história que seu Ramalho contava. Logo me aborrecia da tortura cumprida. Nojo, medo, horror ao sangue. Julião Tavares morreria violentamente sem derramar sangue. Em sonhos, o acordado viu roxo, os olhos esbugalhados, a língua fora da boca. Então, aqui ele já tá meio que anunciando nessa vontade. Isso é antes, né, dele fazer. Então. Essa. praticamente no começo do livro, isso é bizarro. Nossa, então é tipo totalmente um anúncio, assim, tipo, até o jeito que ele matar já meio que se anuncia nesse negócio roxo, a língua fora da boca. Enfim, é uma imagem que, pelo que a gente percebe, então, já faz muito
faz muito tempo que faz parte do imaginário, né, do Luiz da Silva. Esse desejo pelo assassinato, mas ao mesmo tempo uma violência com a qual ele também não sabe lidar bem, né, porque ao mesmo tempo que ele vê essas imagens e sente prazer com elas, e ele tem nojo, né, ele tem medo do sangue, e isso aparece muitas vezes também quando ele vai falar da Marina. Tem muitas cenas em que ele fala que ele começa a imaginar ela despedaçada, assim, estirada, todo o corpo, os órgãos cortados, e depois ele imagina tudo isso, mas meio que, não sei, recua, daí sente uma culpa, ou não gosta do pensamento, também se sente estranho. Então, o delírio está sempre presente. É muito interessante como muitos dos acontecimentos, né, que a gente vê, na verdade, são acontecimentos do fluxo de consciência, né, do Luiz, e que, na verdade, são imaginações, né, essa coisa do futuro do pretérito, que é o tempo verbal que é muito recorrente nesse livro, assim como em outros do Graciliano Ramos. É muito interessante, porque, como a Sophie disse, né, é uma ação que parece que não se realiza, só se realiza no momento da imaginação, assim, e isso faz pensar muito, isso pode levar a figuras grotescas, né, figuras horrendas como essa, do Julião Tavares sufocado, que no final se realiza, ou a gente supõe que se realiza, mas também pode levar a gente a pensar sobre essa figura do Luiz da Silva enquanto um escritor, enquanto um narrador, uma pessoa que, tipo, inventa, que cria e que sonha muito, né? Que o delírio também é uma espécie de sonho. E, enfim, o Silviano Santiago diz que existe esse negócio, né, muito frequente, que isso também aqui aparece no Angústia, entre os romances do Graciliano, que é o direito ao sonho. Que se, por um lado, existe toda essa injustiça social, esse mundo muito caótico, com que essa tensão entre o homem e a sociedade, também existe nesse universo graciliânico o direito ao sonho, o direito à imaginação, quaisquer que sejam os caminhos que ela vai te levar. Então, o futuro do pretérito reitera muito essa coisa, de uma coisa que não se realiza, mas que enfim, está lá, né? Que ele está escrevendo, talvez para dar vazão a essa imaginação. Eita, já são 5:02. Vamos ler mais um trechinho. Eu acho que eu coloquei mais 2, eu acho, mas eu só vou ler um. Eu vou pular esse primeiro aqui, porque eu coloquei mais por causa daquela coisa do fade-in, que eu estava falando, mas como a Sophie já falou sobre isso, acho que vocês entenderam, né, como funciona. Essa parte, esse segundo trecho que eu achei bem interessante, porque ele fala de novo sobre as raízes dele e sobre agora uma diferença, né, entre os lados da família dele. Então ele está falando ainda sobre essa imagem do Julião Tavares, sobre a violência que ele quer infligir para o Julião Tavares, e volta, né, uma memória muito violenta também. Era um medo antigo, um medo que estava no sangue, e me esfriava os dedos, trêmulos e suados. A corda áspera ia se amaciando por causa do suor das minhas mãos, e as mãos tremiam. O chicote do feitor num avô negro, há 200 anos, a emboscada dos brancos a outro avô, em tempo mais remoto. Estudava-me no espelho. Via, por entre as linhas dos anúncios, os beiços franzidos, os dentes acabalados, os olhos em brilho, a testa enrugada. Procurava os vestígios das 2 raças infelizes. Foram elas que me tornaram a vida amarga e me fizeram rolar por este mundo faminto, esmolambado e cheio de sonhos. Então, tem essas 2 partes, né, da família dele, que parece que um avô era negro, né, então tem essa coisa do passado escravocrata que também está no sangue dele, enquanto ele se olha no espelho, ele tem todo esse flashback, né, que seria onde se encaixa essa estratégia cinematográfica que a gente estava falando, e, enfim, essa coisa, acho que aqui fica muito evidente como o psicológico não se desvencilha em nenhum momento, não se separa do social, porque ele sente o medo antigo, o medo que está no sangue, no sentido de família mesmo, né? De herança genética, um medo que percorre assim, o corpo todo, e que ele, com a corda na mão, né, a corda que ele usa para enforcar o Julião Tavares, isso remonta a ele esse passado muito violento de um negro que, enfim,
sofria com as violências, talvez, que estivesse sendo machucado pela corda, e o outro avô que machucava, né, que possedia os escravos. Então, isso é muito interessante, assim. E ele culpa, né, no sentido, enfim, psicanalítico, mas a coisa de, tipo, todo esse sofrimento que ele tem remonta dessas origens dele, desses avós, dos que vieram antes, né. É isso. Eu acho que só se você quiser falar alguma coisa, ou a gente pode passar para aquele fechamento, não sei se dá tempo, são 5 e 5, acho que mais 5 minutinhos a gente fecha, gente. Se vocês puderem ficar. Eu acho que dá para falar, vou tentar ser rápida nisso. É uma questão curiosa, né, que o Silviano Santiago fala, inclusive, é sobre como esse romance, Angústia, e alguns outros romances da mesma época, tratam sobre pessoas, personagens que estão lidando com essa questão da decadência das oligarquias e tudo mais, em um atraso, tal, né, uma tentativa de persistência de um mundo atrasado, tal, mas que ao mesmo tempo é crítico, que as pessoas, né, que escrevem conseguem manejar essas pessoas relutantes e ao mesmo tempo fazer uma crítica à modernidade e como ela se dá no Brasil, que é uma modernidade que, como a gente sabe, se dá atrasada. E isso é uma coisa que é assim desde o começo e já está sendo denunciada aqui, né? Como a gente tinha comentado na aula anterior, é uma coisa que a literatura percebeu antes das ciências sociais, inclusive, né? E seria interessante perceber como isso é uma coisa que ficou muito relacionada a um regionalismo, né? Essa ideia de que a gente fala, né, de que a literatura dos anos 30, modernismo de 30, é um modernismo regional. E ao passo que o modernismo de 22 era cosmopolita e nacional, né? Nacionalista é um pouco demais. Nacional, né? E que cultuava a modernidade, né? Então é bastante curioso a gente tentar criar essa oposição, né? Porque parece que existiu uma efervescência regional mesmo, mas que talvez a gente até teria que problematizar um pouco esse termo, né, do regionalismo, porque é um regionalismo para quem tem os olhos de São Paulo para fora, né? E, enfim, acho que isso é curioso de se pensar, e de pensar também como em São Paulo existia nos anos 20 uma efervescência, assim, um otimismo, né, principalmente da parte do Oswald de Andrade, né, de que o mundo ia se resolver, a modernidade atrasada do Brasil ia arranjar um jeito de se resolver nas contradições que ela tinha. E o que parece que esse segundo momento do modernismo faz é mostrar, olha, não é bem assim, né? A gente tem visto que as coisas não estão funcionando exatamente. Inclusive, essa elite cafeeira de São Paulo, ela é muito parecida com essa elite que é representada no Luiz da Silva, né? Que ela está sendo decadente. Inclusive, é curioso pensar como depois muitos desses escritores de 20, eles mudam de posicionamento, né? Eles começam a... O Mário de Andrade, ele se arrepende completamente, por exemplo. E o Oswald de Andrade, ele se filia ao Partido Comunista também e vai para esse lado. É um momento bem complicado, assim, na história do Brasil e mundial, né? É um momento muito polarizado em que as pessoas começaram a perceber que o mundo pau-brasil, o mundo em que é possível tudo ser conciliado, talvez não fosse dar tão certo, né? E acho que é assim que a gente acaba o modernismo de 30. Não muito otimistas, mas eu não sei o que fazer a respeito. Mas vai ficar mais pessimista ainda com o Drummond, vocês aguardem. É verdade, a aula que vem, não percam. Muito Drummond, muita poesia e um pouco de bad. Mas é isso. Enfim, gente. Vou parar a gravação. Tchau, tchau para quem está assistindo. Tchau. E vocês